Governo Lula faz o dever de casa e pauta o mundo para o combate à fome. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que você não vai xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quarta-feira, 24 de julho, são agora 6 horas da tarde, e nesta quarta-feira, o Brasil, que preside o G20 neste momento, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, durante uma reunião realizada na cidade do Rio de Janeiro, o encontro pautou o mundo para o combate à fome. O encontro ocorreu, enfim, está ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro e contou ao todo com 30 países, devido aos convidados, além de organizações internacionais e bancos de desenvolvimento. Foi lançada nesse encontro, pelo Brasil, defesa do país, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que é uma iniciativa para a implementação de ações e políticas públicas no combate à desigualdade social. Em sua fala, o Lula enfatizou que 29% da população mundial, segundo dados da FAO, que é a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estão em restrição alimentar em graus moderado e severo. O presidente do Brasil também destacou que a fome atinge mais as crianças e as mulheres negras, indígenas e de povos tradicionais. Aspas para o presidente Lula. A fome tem rosto de uma mulher e a voz de uma criança. A discriminação étnica, racial e geográfica também amplifica a fome e a pobreza entre as populações afrodescendentes, indígenas e de comunidades tradicionais. Os dados divulgados hoje, quarta-feira, 27 de julho, pela FAO, sobre o estado de insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em décadas. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões de pessoas desde 2019. Lula defendeu uma ação conjunta para as iniciativas já existentes, alinhando esforços nos planos doméstico e internacional, através de propostas de soluções que sejam duradouras. Quem também participou do encontro foi o ministro Fernando Haddad. O titular da pasta do Ministério da Fazenda defendeu a cobrança de impostos aos super ricos. Não é você que compra blusinha na Shopee ou tem carro popular financiado em 30 anos, não. São os super ricos. Aspas para o ministro Fernando Haddad. Ao redor do mundo, os super ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que, no topo da pirâmide, os sistemas sejam regressivos e não progressivos. No Brasil, só para a gente ter uma ideia, ser super rico significa ter ganho de, pelo menos, 3,7 milhões de reais por ano. Isso representa passar o mês com algo em torno de 308 mil reais, entre salários e principalmente lucros dos negócios e rendimentos de investimentos. Ainda de acordo com o ministro Fernando Haddad, a cobrança de impostos aos super ricos em nível global, com uma alíquota de somente 2%, pode gerar uma receita de 250 bilhões de dólares.
Mas enquanto o Brasil defendia a cobrança dos países mais ricos do mundo ações efetivas de combate à fome, o governo Lula já está fazendo o seu dever de casa. De acordo com os dados da própria ONU, também divulgados nesta quarta-feira, 27 de julho de 2024, cerca de 14,7 milhões de pessoas no Brasil deixaram de passar fome em 2023. Isso significa uma redução total de 85%. Ou seja, Bolsonaro deixou o Brasil com 17,2 milhões de pessoas em insegurança alimentar. E hoje há 2,5 milhões de pessoas ainda nessa situação. Isso é extraordinário, mas ainda há muito por fazer. É preciso solidificar essa conquista, tornar ações de combate à fome em políticas de Estado e garantir que a superestrutura econômica, política, ou seja, a superestrutura do Estado brasileiro, do país, né, do brasileiro do país, evidentemente, impeça governos elitistas, entreguistas, antinacionais, antipovo, de fazer com que essas pessoas voltem à situação de miséria. Não é uma tarefa simples ou fácil, uma vez que é preciso que tais ações durem por gerações. A fome no Brasil é um problema estrutural, fruto da concentração extrema de riqueza e em voga por aqui desde a chegada dos portugueses, lá no ano de 1500. No G20, o Brasil foi lá cobrar os países ricos a se somarem na luta contra a fome, mas não o fez de maneira irresponsável ou na linha do só faz se todos fizerem, ou somente no bom e velho gogó. Não. O Brasil do governo Lula já está fazendo o que precisa. Evidentemente que dentro das condições objetivas que possui, já está fazendo o seu dever de casa, dentro das condições objetivas que possui na política institucional, na política, nas ruas, na estrutura macroeconômica desenhada através do papel político. Há 20 anos, por exemplo, o Banco Central não era independente do governo. Hoje já é independente do governo, por exemplo. Há 20 anos, as teses neoliberais de macroeconomia, enfim, não estavam tão solidificadas no senso comum de boa parte do setor com mais poderio econômico do país do que está hoje. Há 20 anos atrás, as relações da China com a Europa, entre Estados Unidos, etc., eram diferentes das atuais. E isso tudo modifica as condições objetivas de implementar e garantir que essas ações de combate à fome e à miséria no Brasil sejam políticas de Estado e não de governo. No governo Bolsonaro, Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, mas com a proximidade do pleito eleitoral de 2022, ele restabeleceu um programa de transferência de renda dando o nome de Auxílio Brasil. A diferença básica, apesar de se vender a narrativa de que se tratava do mesmo programa, inclusive por parte da mídia hegemônica, é que no Bolsa Família do Lula, como voltou agora, as mães, essencialmente as mães, para receberem esses recursos, para garantir o sustento, o alimento dos seus filhos, da sua família, se fazia necessário estar com a vacinação em dia, frequência escolar, havia uma série de condicionantes. No governo Bolsonaro, não. Toma o dinheiro e se vira, mais ou menos como defende a escola de Chicago, o limite da escola de Chicago de bondades do Estado, do poder público para os mais pobres. O Paulo Guedes, ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, é dessa escola de Chicago, que é basicamente o seguinte: eu lhe dou esse dinheiro para você se virar, e aí eu vou tirar os serviços de saúde, serviços de educação, todos os serviços básicos, e esse dinheiro, em vez de você usar para comer, você acaba usando para outras questões. No governo Lula, não. A Bolsa Família é para o sustento da família e o Estado garante, porque é papel do Estado, é dever do Estado garantir transporte, acesso à saúde, moradia e educação. Então, o valor pago, que hoje, inclusive, é maior do que o governo Bolsonaro, mas na campanha ficava com essa lorota de comparativo de valores, como se fosse possível comparar valores pagos com 20 anos de diferença,
que mesmo assim o poder de compra do Lula 20 anos antes de Bolsonaro era muito maior do que foi o Auxílio Brasil durante o governo Bolsonaro. Essencialmente por isso as famílias recebiam somente o dinheiro somente para fazer suas feiras, para comprar o gás, enfim, para comprar o mantimento das suas casas, porque se garantia educação, ou buscava se garantir, isso é uma luta constante na educação, acesso à saúde, aí mais médicos para mostrar, acesso à universidade, a questão do transporte público, enquanto a escola de Chicago, que foi a linha do Paulo Guedes, era toma o dinheiro e se vira para todo o resto. Se sobra para comer, você come. Então, o combate à fome sempre foi uma obsessão para Lula, como vimos nos seus governos anteriores. E agora não seria diferente. Nos governos anteriores de Lula e nos governos de Dilma, interrompido por um golpe de Estado com áreas de ilegalidade judicial em 2016, o Brasil saiu do mapa da fome depois de décadas e configurando essa vergonha internacional. A gente via nas reportagens de televisão, capas de revista, crianças comendo calango, e a gente parou de ver isso. Mas nos desgovernos Temer e Bolsonaro, que do ponto de vista econômico foram a mesma coisa, a destruição do Estado brasileiro, a destruição das conquistas socioeconômicas dos governos Lula e Dilma, a gente viu a fome voltar ao país. E, em um ano de governo, o Lula já tirou 14,7 milhões de pessoas da fome, reduziu a quantidade de pessoas em insegurança alimentar moderada e severa em 85%. Já pararam para pensar nisso? Em um ano. Mas, de fato, as ações ainda são frágeis do ponto de vista estrutural. Ou, politicamente, o povo brasileiro, através de seus governantes, ou com muita luta nas ruas, elegendo as pessoas também, entendendo qual é o adversário, qual é o inimigo do nosso povo, o inimigo real do nosso povo, entende? E faz luta para consolidar essas conquistas, essas ações como ações de Estado, políticas de Estado, ou estaremos sempre à mercê de governos elitistas, que não vai ser raro, não serão raros os eleitos pelo povo brasileiro, pela lógica da democracia brasileira, da estrutura dessa democracia liberal burguesa que temos no Brasil. Mas o essencial e esse deve ser o mantra de todos aqueles que querem o bem-estar do seu povo, enquanto houver seres humanos sem ter o que comer, jamais viveremos em paz, seja a paz das cidades com a criminalidade, seja a paz em nível global, internacional, que a gente tem por aí. Sempre vamos ter questão das guerras, porque enquanto essa lógica de acumulação extrema, que inclusive aniquila estados nacionais e concentra a riqueza dos povos na mão de poucos, vamos conviver com a fome por aí, com a miséria e a guerra por territórios. Territórios não são somente os espaços a mais nos mapas. Aí, expandir minha fronteira, não é só isso. O território significa uma infinidade de riquezas contidas ali, tanto abaixo do solo quanto na superfície, inclusive para a área de plantios. Se eu tenho um problema de fome no mundo e eu controlo a produção de alimentos, eu tenho poder, assim como se eu controlar a produção de combustível ou coisa que valha. Mas em relação à participação do Brasil nessa reunião do G20, que lançou essa aliança global contra a pobreza, o papel do governo federal, o papel do presidente Lula, mais uma vez, deu orgulho aos brasileiros.